puder se ajoelhar comigo, está convidado para se ajoelhar. Querido Deus, queremos te dar as graças e as boas-vindas ao nosso culto dessa manhã. Temos um momento de estudo nesse dia que aguardamos a semana toda. Um dia especial e abençoado por ti. E queremos aproveitar esse tempo para considerar questões que são tão importantes para nosso entendimento, para nosso tempo. E pedimos que nos dê sabedoria e humildade e disposição para aprendermos juntos. Assim, queremos orar em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso estudo essa manhã. Como vocês devem ter visto no anúncio, eu não coloquei nenhum título, mas eu vou compartilhar o título agora, tá? Eu quero falar sobre um termo bem amplo, quero falar sobre políticas do cuidado. E talvez o melhor seria começar com uma pergunta, né? O que vocês entendem ser políticas do cuidado? Alguma ideia, alguma sugestão a que se refere cuidado? Que são políticas do cuidado? Podem escrever no chat ou podem ligar o microfone e falar. Posso também escolher o nome. Temos aqui várias pessoas. Idelma, o que você entende por políticas do cuidado? Outra pessoa. Matias. Gabriel. Sim, pois não. Yo cuando pienso en cuidados cuidados sobre otras personas, que pueden ser crianzas, pueden ser personas que precisan una ayuda por ciertas discapacidades o por diferentes condiciones. Y cuando pienso en políticas, cómo el Estado interviene y es consciente de que hay personas que están dedicando muchas horas de día y de vida sobre esos cuidados. Muy geral mi respuesta. Obrigado, Matias. É bem isso. Você deu um resumo muito legal dessa questão, tá? Vou ler aqui uma definição oficial, né, de que significa cuidado. Né? Cuidado, de fato, significa o cuidado é definido como o trabalho de manutenção da vida, tá? Cuidado é definido como o trabalho de manutenção da vida, envolvendo tarefas como cozinhar, limpar a casa, cuidar de alguém doente, auxiliar nas tarefas escolares e amamentar. Tá? Então, mais uma vez, o cuidado é definido como o trabalho de manutenção da vida. Tá? Então, tudo que envolve essas tarefas para manter vida, né, é definido como trabalho de cuidado. Tá? Então, cozinhar, limpar a casa, cuidar de alguém dependente, doente, dar assistência, né, a alguém que precisa, né, uma criança, por exemplo, né, nas suas tarefas escolares, né, uma bebê que precisa ser amamentada. Estou aqui me repetindo, mas eu quero que vocês entendam bem
o qual abrangente é essa definição de cuidado, tá bom? Alguma dúvida? Se vocês quiserem falar, eu vou ficar de olho aqui no chat também, tá? Quem se lembra qual foi o tema da redação do Enem no ano passado, sem olhar no Google? Pode ser, Eu, pode ser eu aproximadamente, por favor. lembro mais ou menos sobre que falava da invisibilidade do trabalho da mulher nas casas. Uhum. Gabriel, Obrigado. Sim, por favor. também eu me lembro que falava sobre as mulheres de mais idade, né? Como que era visto e como era complicado para elas, né? Falando no assunto, falava um pouco também sobre isso, sobre as mulheres de mais idade no trabalho e tudo mais. Sim, o assunto em si, ele abrange vários fatores, né? Tem questões interseccionais, que a gente chama, né? Tipo, são questões de raça, são questões de idade, não? O título, de fato, dessa redação, não? Como vocês colocaram aqui, foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, tá? Mais uma vez, quem quer parafrasear aqui que é cuidado, de forma bem sucinta, eu queria ter certeza que todo mundo tem isso bem gravado. O que é cuidado? Acho que tem a ver com um tempo ou o esforço de uma pessoa em cuidar de outra, né? Em fazer com que o outro tenha as necessidades atendidas, por talvez não poder, né, ter limitações e tudo, aí vem uma pessoa que cuida da outra, esse cuidado, né? Dar a, ao outro a possibilidade de ter acesso, né? Apesar das suas limitações, à saúde, a uma vida, né? Com direitos. Uhum. Isso, Cris, muito obrigado. Você falou todos os elementos que a gente colocou aqui nessa definição, você mencionou, né? Fala de fato é sobre trabalho, né, para manter manutenção da vida, né? Então, isso envolve as diversas tarefas. Eu vou colocar a definição aqui, né? Renildo já respondeu aqui também, o trabalho de manutenção da vida. A Lúcia também colocou disposta a auxiliar alguém que esteja precisando em algo, né? Vou colocar a definição que eu encontrei aqui no chat, tá bom? Aí vocês podem ter isso aqui como referência. Aí o tema da redação do Enem foi justamente essa questão, né, desse trabalho tão crucial na sociedade, né, de manutenção da vida, que ele é invisível, de certa forma, né? É algo que se entende como natural ou como garantido, né? Porque vocês sabem por quê, né? Porque há todo um conceito antigo, né? Desde sempre, podemos dizer, né? Que são funções que devem recair sobre as mulheres. Porque leva mais jeito, porque tem mais podem argumentar por motivos genéticos, biológicos,
enfim, né, existem vários conceitos que tentam normalizar, né, esse desequilíbrio, né, que existe de quem deve assumir esses cuidados, não? Agora, o, o governo, vocês sabem, ele tem diversos ministérios, não? E tem um ministério que chama Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, não? E recentemente houve um seminário, não? É, organizado, realizado pela Secretaria da Mulher, né, da Câmara dos Deputados. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, porque os números, assim, são um pouco assustadores, né? Porque, de certa forma, há uma consciência, né, que essa política, né, dos cuidados, ela é um assunto, um ponto na pauta, mas, ao mesmo tempo, parece que nada, entre aspas, não, nada muda. E aqui esse seminário que aconteceu foi organizado, né, pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, né? Teve lá uma secretária convidada, né, que era justamente desse Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, né? Ela chama Luana Pinheiro. Ela é a diretora da Economia do Cuidado, tá? Existe um departamento para isso, não? Não sei se sempre existiu, mas pelo menos no governo atual existe, tá? E ela, no contexto desse seminário, ela falou o seguinte, eu quero ler para vocês, ou, na verdade, vou convidar alguém para ler. Eu vou colocar o texto no chat, tudo bem? Aí eu vou pedir que alguém leia para nós. Quem pode ler para nós? Posso ler? Sim, obrigado. O governo reconhece a dívida com as mulheres que cuidam e com as pessoas que carecem de cuidados, e está empenhado em assumir sua responsabilidade na provisão do cuidado. Nosso ponto de partida é reconhecer que ele foi tratado até aqui como um tema privado, a ser resolvido por cada família de acordo com as suas capacidades e condições. E o que estamos fazendo nesse momento é colocar o cuidado como um tema de política pública. Muito bem, Vai até? obrigado. Então, ela apresenta, né, essa questão, né? E achei interessante como ela usa aqui essas expressões que a gente conhece, né? Ela ela fala aqui de um assunto, né, que é entendido como um assunto, um tema privado, né? Mas é necessário que ele se torne o quê? Que ele se torne político, né? Que ele se torne parte da política pública. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que talvez eles queiram discutir. Peraí. É que estava dando eco aqui. Talvez eles queiram trazer esse tema para discutir os prejuízos que as mulheres têm nesse tipo de relação, né? Que ao assumir a questão do cuidado nesse relacionamento, a mulher sai com uma série de prejuízos na questão patrimonial, no seu desenvolvimento pessoal, sua carreira. Muitas vezes, quando uma mulher se separa, aí que ela vai conseguir enxergar, né,
todo o prejuízo que ela teve ao longo desses anos se dedicando a algo e muitas vezes não tendo uma remuneração e se vendo totalmente desamparada. Obrigado, Gisele, né, que falou. Ehm, sim, e talvez a gente vai avançando um pouco aqui para o próximo trecho. Eu vou pedir para outra pessoa ler e logo vamos ter uma citação, tá? E tudo isso apenas para ilustrar algo que é bem conhecido, na verdade, que a gente está familiarizado com esse tema, mas eu acho que vale a pena processar e repetir e pensar sobre isso. Quem pode ler para nós esse próximo trecho? Eu posso ler. Obrigado. Em um país marcado por profundas desigualdades, o trabalho de cuidado permanece majoritariamente invisível, mal remunerado e recai sobremaneira sobre as mulheres, particularmente as mulheres negras. Lúcia Helena Conceição é uma mulher negra, carioca, e foi trabalhadora doméstica, remunerada por 20 anos numa mesma casa. Convidada para representar a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, ela contou a sua jornada de lutas. É só até aí? E aproveitar que você está lendo, você pode ler esse pequeno trecho que ela está relatando. Quando eu cheguei nessa casa para trabalhar, o sogro da minha patroa queria que ela me mandasse embora porque eu era sindicalista, lembrou. Lucelena se envolveu na luta por direitos trabalhistas desde a criação da Associação de Trabalhadoras Domésticas de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Defendeu que o trabalho de cuidado tem valor e gera lucro, exemplificando seu argumento da seguinte forma: quando eu cheguei, o bebê estava na barriga. Quando eu saí, o bebê já estava indo para a faculdade. Como seria possível sem alguém que o cuidasse? Muito obrigado. Por nada. Então, ela falou algo aqui importante, né? Ela, várias coisas importantes, né? Várias verdades. Ela fala aqui que deixa eu ver. Ela defende que o trabalho de cuidado tem valor e gera lucro, tá? Para quem? Ao ela cuidar da criança, por exemplo, para os pais estão saindo para trabalhar, construir suas carreiras e assim crescendo e obtendo recursos. Uhum. Sim. O que vocês Gabriel. pensam sobre esse relato aqui dessa mulher, sobre o que a gente leu? Pode falar, Cris, se ele pegou meio. Eu acho que ela também está contribuindo em geral para a sociedade, porque além dela estar cuidando, ela está ajudando a, a fazer com que uma pessoa esteja apta, né, e também venha aí a contribuir de várias formas na sociedade. Então, acho que é bem importante a atuação dela e bem pontual o comentário dela. Um comentário simples, mas que de uma visão muito grande. Porque quando a gente olha para o sentido do que ela está falando, realmente é de muito valor o que é feito por um cuidador. Muito obrigado, Cris. Gabriel, Mais alguém quer falar? Renildo? Gabriel, eu penso nesse texto, eu quero usar uma parábola que é aquelas rodas de engrenagem, né? Onde tem aquelas rodas grandes que move coisas mais pesadas e tem aquelas engrenagens pequenas. E sem aquela engrenagem pequena, a gente, vou colocar dessa forma, pelo fato de o trabalho de uma cuidadora não ser reconhecido. Mas sem o trabalho dessa cuidadora, ou seja, essa engrenagem pequena não, as grandes não funcionariam. Ou seja, ela é tão importante como uma engrenagem maior.
usando essa parte para a gente entender mais, de forma mais entendível. Uhum. Obrigado. Mais alguém? Marcos está escrevendo aqui. A vida gira e deve ser em mão dupla sempre. E essa colocação é ambígua. Mais alguém? Então, aqui ela fala sobre esse trecho que ela falou, que ela defende que o trabalho de cuidado tem valor e gera lucro, né? E eu não sei se alguém de vocês entende melhor, né, de economia e de como contas são feitas, né? Mas de fato daria para fazer cálculos e tornar esse trabalho de cuidado, né, em números e medir o impacto desse trabalho, o impacto dele na economia, né? E então não é algo assim, vamos dizer, que não pode ser definido, palpável, algo que assim que a gente acha, sabe que é importante, mas não tem como definir bem o quanto isso é importante para a economia, no bolso, né? Eh, Tem sim como medir essas coisas. E existem propostas para fazer isso, só que é uma questão também de política e de interesse, né? O qual importante essa pauta é, não? Ehm, Tem outro achado importante aqui que eu vi, que fala que a principal razão, né, para 30% das mulheres não procurarem um emprego são as responsabilidades com o trabalho doméstico, com cuidados não remunerados, tá? Então, essa é a principal razão, tá? Para 30% das mulheres não procurarem emprego, digo, fora de casa, né? Fora do trabalho de cuidado que elas desempenham, né? E entre as mulheres com filhos de 0 a 3 anos, esse percentual sobe a 62%. E esses números, assim, se a gente não tomar cuidado, né, eles podem talvez parecer óbvios, né? Tá lá cuidando da criança, do bebê, claro, não tem como trabalhar, né? Mas a gente deveria se questionar por que não, né? Porque a sociedade entende, né, que é óbvio, né, que a mulher deveria assumir esse papel. E, e isso é, obviamente, algo que a gente tem questionado e que a gente tem desafiado, né? E agora, como colocar tudo isso em prática, né? Como, de fato, conseguir, né, é, que a mulher possa trabalhar, vamos dizer, mesmo com uma criança pequena, talvez essa é a grande questão, não? O que seria necessário para que isso se tornar prática, não? Envolve toda uma questão, não? De política, não? De apoios, não? De políticas que tornam isso possível, não? Mas também é, por grande parte, uma questão de mentalidade, não? A sociedade que precisa querer isso, não? Tem aqui um comentário da Gisele que diz, vi uma frase essa semana que dizia assim, se a sociedade estimular as mulheres a trabalhar fora, sem estimular os homens a trabalhar dentro de casa, não é empoderamento, é exploração. Claro, não? O trabalho dentro de casa não vai embora, ele não desaparece milagrosamente, né? Alguém tem que são cuidados, né? E cuidados a gente viu
por definição, são, como que fala? Um trabalho de manutenção da vida, né? Alguém precisa manter a vida, né? Com tudo que isso envolve. Não tem como simplesmente ignorar o trabalho que precisa ser feito, né? A gente fala aqui nesses termos, né, de homens e mulheres, mas é claro que a gente fala de todas as configurações que poderíamos considerar, né? Mas sim, eu acho que é válido falar aqui sobre os homens que tradicionalmente se entendem no fora, e isso é algo que a sociedade não superou, né? Aí, ele continua dizendo, seria necessário políticas públicas para dar suporte como creches, tempo integral de qualidade, etc. E que fala também que é desigualdade mal remunerada por ser mulher negra. Sim, não, a gente quase cansa, né, de ver assim relatórios, notícias assim, né, de exploração, né, e de talvez contexto que a gente vê tá até sendo remunerada, né, mas aqui esse relato dessa mulher, ela estava sendo remunerada, não, por 20 anos na mesma casa, né, e ainda assim ela entendeu importante lutar por essa causa, né, e E é uma realidade que precisa, ainda requer de mudanças, não? Se alguém quiser falar alguma coisa, é, fique à vontade, senão eu vou avançar aqui um pouco no tema. Então, com respeito a políticas públicas, não? Eu encontrei aqui um artigo interessante num site de uma ONG, não? Ah, é, coletivo, né, feminista. Eu já falei delas uma vez, a Catarinas. E tem aqui, elas têm um artigo interessante, né, que fala que existem atualmente mais de 120 propostas de legislação sobre políticas do cuidado, tá? Elas estão tramitando no Congresso Nacional, tá? Mais de 120 propostas. Tá? São projetos de lei, tá? São propostas, né, que os congressistas apresentam e, né, somando, são mais que 120 que são justamente sobre essas políticas do cuidado. Tá? Então, vou ler aqui para vocês um pouco. Os projetos de lei, os PLs, né, abordam, por exemplo, a contagem do tempo de trabalho para aposentadoria ou remissão de pena, além da inclusão de dados no sistema de contas nacionais. O que são esses pontos aqui, então? Então, essas propostas, que existem mais de 120, né, no Congresso Nacional, elas são projetos de lei, tá, que propõem, né, que o trabalho de cuidado, né, que recai maioritariamente sobre as mulheres, né, que isso seja, por exemplo, seja considerado como um trabalho para aposentadoria. O que vocês pensam sobre isso? Outra sugestão aqui sobre remissão de pena. O que significa isso? Tá? E que isso seja incluído no sistema de contas nacionais, ou seja, que isso deva se refletir no PIB, não? No Produto Interno Bruto. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, talvez?
Seria justo isso? Seria bom? Eu Não acho faz que é sentido? justo. Uhum. Faz muito sentido, porque quando a gente fala de trabalho de manutenção da vida, né? Ninguém pode viver sem esses trabalhos básicos de ter, sei lá, a casa arrumada, de ter a comida feita, de ter as compras feitas. Só que a gente vive numa sociedade em que as pessoas que têm muito dinheiro e que conseguem, estão trabalhando fora, vivendo a sua vida fora de casa e tal, elas conseguem terceirizar esse serviço, né? Eles vão contratar minimamente uma empregada doméstica para fazer esses trabalhos. Quem tem mais dinheiro ainda vai contratar alguém também para cuidar do filho, além dessa empregada doméstica, e pode contratar um jardineiro, e pode contratar alguém para cuidar da comida. Então, mas a gente vê que quem não tem esse dinheiro, quem é uma pessoa normal, assim, não vai ter como, vai ter que fazer isso em casa e ninguém vai pagar ela por estar cuidando dessa casa, né? Muito bem. Muito obrigado. Mais alguém? Eu Aí, acho eu, que, Gabriel, por favor. como a Gi falou, entra, né, essa questão de sobrecarga, né, de uma coisa injusta e não valorizada. E também ela tinha colocado uma palavra que ficou na minha cabeça, mas agora fugiu, quando ela fala que... Ai, acabei esquecendo qual é a palavra que eu queria colocar. Mas englobando todas essas coisas que eu disse, né? Fica injusto, fica desequilibrado, fica demais para as mulheres, né? Ela vai trabalhar fora, por exemplo, se for o caso de uma mulher que trabalha fora, e ainda ter todo essa administração, esse trabalho da casa, do lar, das coisas, né? Uhum. Obrigado. O que vocês pensam? De onde vem essa atitude, essa mentalidade, né, que a Carol mencionou aqui, né, que obviamente você pode contratar alguém para assumir os cuidados na sua casa. Porque posso falar de experiência própria, isso não é tão comum em todos os países do mundo, né? Alguns sim, outros menos. O que vocês acham? De onde vem isso, né? Essa ideia que é só pagar e alguém faz por você? Ou, às vezes, sem pagar. Gabriel, Sim? eu, eu já ouvi falar que tem a ver com essa questão do trabalho manual como um todo, mas também os cuidados da casa tem a ver com a escravidão. A gente tem uma herança de escravidão muito forte em que se estava acostumado que as mulheres negras, né, enfim, os negros fizessem todo o trabalho manual, mas as mulheres negras estivessem encarregadas do cuidado, e isso sem nenhum salário, né? E depois, quando a escravidão foi abolida, isso não se aboliu como um todo. E mesmo que tá, agora você talvez vai ter que começar a pagar, não acho que foi do dia para a noite, mas foi um processo progressivo, já que era de graça, a gente vai pagar pouco e a gente não vai valorizar esse trabalho. Muito obrigado, Lara. E a Gabriela, ela concorda, ela também acha que se relaciona à escravidão, né? Algo que na Europa não é tão comum, né? E talvez em famílias mais ricas. E eu vou aproveitar que eu não gosto tanto de é, expor assim, né? Coisas familiares ou pessoais, né? Mas assim, na minha, eu lembro quando era criança, né? Na minha família, parentes, né? Que simplesmente trouxeram alguém, né? Aqui da América do Sul, para a Alemanha para cuidar dos filhos. E era tudo assim, como se fosse algo bonito, né? Mas ela pode morar aqui e tal, e a gente
cuida e paga, né? Como se fosse dar uma oportunidade para essa pessoa, né, de sair dessa cultura do país dela. Mas assim, para mim era isso algo, eu, eu, eu não sei, assim, essa ideia de você trazer alguém de outro país, nesse caso, né? E cuidar dos filhos e fazer comida e tudo isso era, não sei, era algo muito bizarro, assim, para mim, né? E só em questão de valores, né, de quanto teria que pagar por isso, né? É um luxo, né? Basicamente, assim, que eu não entendia, assim, quando era jovem, assim, como isso era possível, né? Aí cheguei aqui na América do Sul, Brasil, Bolívia, vi que isso era muito comum, era muito divulgado e era algo que é prática comum, né? No dia a dia. É assim que funciona. É só assim que é, funciona a vida de muitas pessoas, né? E não apenas pessoas ricas, né? Porque tudo bem, né? Isso sim, né? Eu vi na Alemanha, né? Alguém não está conseguindo e tal, tá? Então se contrata um jardineiro, né? Que toma conta lá e tal. Mas assim, esses serviços todos são caros, né? Então, via de regra, né, as pessoas não vão recorrer como primeira opção para alguém que faça esse serviço, né? Babá e tal, né? É claro, né? Existe um contexto que isso se torne necessário, mas não é a primeira opção, não como uma opção óbvia, né? E então, sim, há uma grande diferença, né, de uma sociedade assim que parece que não processou um grande capítulo na história, né, da escravidão, né, que ainda entende como uma opção óbvia, né, de você pagar que alguém faça por você o seu serviço, né, do dia a dia, né? Cuidados são coisas bem essenciais, assim, né? Sem isso, a vida não funciona, né? Marx coloca aqui status de poder, de quem manda, relação de senhor a servo. Exatamente. Eu acho que faz sentido isso, né? Porque, como eu disse assim, né? Vamos ampliar um pouco na Europa, né? Não sei que você não pode contratar alguém lá que te ajude nos seus serviços, mas certamente você vai ter que fazer essa conta muito bem, né? Porque é, pode ficar bastante caro, né? Aqui também deveria ser assim, né? Mas é algo que me parece assim, a minha percepção disso é que aqui é algo muito mais viável, muito mais acessível do que em outros países, né? Bolívia talvez mais ainda, né? É quase normal, né? Que em certa classe social se tem alguém que assuma as suas tarefas de limpeza e de cozinhar, etc., né? Em, e tudo isso é colocado como algo, vamos dizer, uma simbiose, né? Que ambos os partidos se aproveitam dessa relação, né? Eu ajudo você, eu pago, né? E você me ajuda com minhas tarefas. E o problema né, que a gente está lidando aqui, né, que a gente observa um gritante desequilíbrio aqui, que esse trabalho recai sobre mulheres e também tem a questão étnica, né? É, que é um desequilíbrio também sobre mulheres negras, pretas. Então, tá Gabriel, bom. posso falar? Sim, por favor. Gostaria de compartilhar minha experiência porque eu trabalho de doméstica. E inicialmente eu trabalhava só de doméstica e não tinha cuidado com as crianças.
E um ano depois, meu patrão saiu do serviço, retirou as crianças do integral para supostamente ele cuidar das crianças. Mas hoje a gente vive num contexto onde eu cuido das 3 crianças e da casa. E muitas vezes eu ouço, tipo, isso é trabalho de mulher, então eu vou deixar com você. Porque eu sendo homem, eu não sei fazer, então fica para você fazer. Então eu vejo muito isso assim no meu dia a dia, essa questão de, porque a mulher tem que ser a mulher que faz. Obrigado, Idelma. Você terminou, sim. Eu acho que, de fato, em muitas questões, a mulher vai saber fazer melhor. Mas por quê? Não? A questão é por que isso é assim, não? E já vou acrescentar para não criar uma impressão falsa aqui, não? Não é para ser assim e não precisa ficar assim, não? É simplesmente, não? Com a prática, não? Você se torna bem em algo, não? Então, se você é homem e acha que ele não consegue limpar a casa tão bem como sua mãe, sua esposa, então dá um jeito e aprenda, não? E isso também é uma responsabilidade, né, no relacionamento que a mulher não deveria deixar isso passar, não? É, não como acusação, mas é certamente necessário, né, que para que haja uma igualdade, né, que se lide de forma aberta com isso, né? A gente está falando de questões básicas, né, de manter uma casa limpa, por exemplo, né? E essa desigualdade, claro, que ela não é um assunto apenas brasileiro, né? É um assunto europeu também. E hoje de manhã falei com o meu irmão, ele estava me dizendo assim, pois é, eu lembro lá no meu trabalho, é, tem a máquina de lavar louça lá e é só as mulheres colocando as louças lá, né? As xícaras de café e tal. E por quê? Porque acabou sendo assim. E ele disse que ele até tentou, às vezes, se intrometer também, ajudar e tal, mas não deu muito certo. Aí a pessoa vem e critica, não, ainda é cedo para colocar louça, vamos colocar mais tarde. Enfim, né? É preciso uma disposição, né? De querer que seja diferente e também precisa de disposição para aprender coisas que dá para aprender, não? E deixa eu ver aqui. Tem aqui 2 comentários. Pedro está dizendo, na socialização, somos ensinados a essas coisas desde pequenos. E Marcos fala que é uma questão cultural, patriarcal. Cris, você queria falar? Oh, Gabriel, bom dia. Heiger. Sim, só quero dizer uma coisa. Olha, Pedro disse desde o início, está tudo bem, eles foram ensinados. Mas quem chegou primeiro no mundo foi Adão. Adão fez tudo sozinho, não é? Eu acho, eu só estou a pensar assim. Só depois foi Eva. Eva foi, só chegou depois. E quando ela chegou, era para ser ajudante dele. Então ele já sabia, ele fez tudo sozinho. Então tudo trocou por causa do pecado. Então nós estamos indo para o céu, tem que ser, sabes como tem que ser igualdade. Mas acho onde eu quero chegar é Adão esteve lá primeiro. Então ele sabia fazer tudo. Pedro, se quiser responder, se não tem aqui uma mão levantada da Carol e da Cris. Obrigado, Gê. Sim. Eu acho que sim, a gente precisa manter
em mente, não, como tudo começou, né? É um problema antigo. Por favor, Cris ou Carolina. Eu estava tentando abrir o microfone e abrir a câmera várias vezes. Mas então, o que eu queria dizer é que eu tive uma experiência no trabalho recentemente de um colega de trabalho que ele estava dizendo, nossa, estou muito cansado e esse final de semana eu vou contratar uma pessoa para limpar minha casa porque eu não sei fazer nada, não sei organizar as coisas, então é melhor que contratar uma mulher para fazer para mim. E eu acabei interagindo com essa fala dele e disse o seguinte, mas você não consegue desenvolver essas habilidades e tal? Ele disse, mas se tem as mulheres para fazer, né? E eu disse, tá, mas você pensa que tem as mulheres para fazer. E eu penso que também tem os homens para fazer. Ambos, os dois podem fazer, porque mesmo porque são coisas que você mesmo utiliza e usa, e aí você não sabe lidar com as coisas que você mesmo suja, que você mesmo precisa limpar. E aí eu falei com ele, já percebeu que quando a gente fala, vou contratar uma pessoa para fazer a limpeza, a gente pensa principalmente na mulher? A gente quer colocar a mulher como ela sabe fazer isso, aprendeu a fazer isso e agora ela precisa fazer. E que geralmente a gente não vê falar muito, né? É bem raro falar de faxineiro, né? De um homem que vai ali limpar a casa para você. E aí ele disse, mas isso é uma questão já natural, né? Eu disse, pensa um pouquinho, porque eu trabalho numa área que, para as mulheres, não tem muita atuação das mulheres. Agora que o mercado está abrindo mais para as mulheres. E aí eu falei com ele, imagina se eu posso desenvolver as mesmas funções que você faz aqui, porque ele faz a mesma coisa que eu no trabalho. E se eu posso desenvolver, se eu consigo aprender, por que você não poderia aprender e desenvolver também esse lado que talvez você não tenha desenvolvido, que digamos que você acha que é algo que eu sei fazer como mulher, mas é, da minha parte eu vejo que é possível aprender aquilo que você já aprendeu desde pequeno, de desenvolver como um homem, e é possível para mim. Você acha que não seria possível para você? Então a gente estava entrando tentando raciocinar sobre isso, né? E foi muito interessante a conversa, porque realmente até eu visualizei melhor isso, né? Se eu sou capaz de aprender funções que geralmente são dadas aos homens, né? Sou capaz de desenvolver isso, porque um homem também não é capaz de desenvolver funções que geralmente é dado à mulher, ou que ela tem habilidade para fazer porque foi desenvolvido, né? Muito obrigado. A gente tem alguns comentários aqui se acumulando e talvez eu queria acrescentar um pequeno ponto aqui, né? Eu acho que espero que ninguém esteja querendo dizer que não se pode distribuir tarefas, né? Num relacionamento, qualquer contexto que seja, né? A gente está falando aqui sobre um contexto problemático que a gente acha que, tá, tal coisa não, isso aí mulher sabe fazer melhor. E a gente está abertamente questionando essa distribuição desigual, né? A Bárbara fez uma pergunta aqui, mas que na Europa não seja tão comum, não? Vamos dizer, essa questão de contratar pessoas para assumir os cuidados, quer dizer que processar melhor o assunto da escravidão. Se quiser comentar sobre, pode falar. Não digo necessariamente que, eu não estou querendo dizer que na Europa não existam
problemas graves, não? E talvez esses problemas tomaram outra dimensão e estão em, em outra área agora, não? Talvez não digo que seja menos grave, não? Agora, eu só digo que essa história das escravidão no Brasil, uma história recente e, ao meu ver, é uma história muito mal processada e pouco falada, né? Ainda escuto muitas piadas, muitos comentários assim, muito, sei lá, descuidadosos, não, sobre um assunto que é extremamente doloroso, não? E eu não sei se a Europa, como um geral, assim, tem lidado melhor com isso. Eu acho que tem muitas coisas que não foram consertadas, que apenas agora, né, estão lidando de forma mais aberta, né? Até hoje, né, países europeus estão no processo, né, de assumir pagamento de reparações, né, por danos históricos, né? Então, é um processo em andamento, né? Não Ô, Gabriel. estou negando isso. Talvez antes de você falar, Pedro, tem aqui a mão levantada da Carol. Aí logo vou passar para você, tá bom? Beleza. É, eu não acho que a Europa, que o pessoal na Europa lide melhor com o tema da escravidão, simplesmente porque foram vivências muito diferentes. Enquanto aqui no Brasil a gente tinha o trabalho de pessoas negras dentro da casa, fazendo todo esse trabalho de manutenção da vida para que sustentasse uma nobreza ociosa. Na Europa, querendo ou não, eram os próprios europeus que sofriam essa diferença de classe, que eram os operários, que eram as pessoas que tinham que cuidar da sua própria vida. Então, eu acredito que não tem como a gente equiparar dizendo que eles lidam melhor com esse tema, porque são vivências diferentes, assim, penso, né? E eu só, na verdade, tinha levantado a mão para falar sobre o comentário da Idelma, que eu achei ele muito bom, ela ter compartilhado isso com a gente, porque, assim, ela conseguiu identificar que o patrão dela atribuiu mais serviço a ela pelo fato de você ser mulher, né? Só que aí, com o exemplo que ela deu, com certeza ela se sente muito mais, né, atarefada, muito mais sobrecarregada com esse serviço. Ela já tinha que lidar com o serviço da casa, que é bastante coisa, e agora também cuidar de crianças. Então, isso é só mais um exemplo dessa invisibilização do trabalho da mulher, porque ele acha que, tá tudo bem se ela só tá cuidando da casa, eu vou colocar mais aqui só um trabalhinho para ela fazer, que é tranquilo, que é cuidar dessas crianças, só que na verdade para ela é uma coisa que faz muita diferença, e muito provavelmente ela não tá recebendo a mais para fazer essa segunda função, né? Na verdade, é um desvio de função, porque ela não foi contratada para cuidar de criança, ela foi contratada para limpar a casa, né? E eu esqueci a outra coisa que eu ia dizer. Muito obrigado. Pedro, você queria falar? Eu só queria fazer um breve comentário sobre o aspecto que eu acho que está bem documentado, mas é a magnitude da escravatura em questão de número. Então, as Américas foram construídas realmente desde zero com mão escrava. Então, a Venezuela, por exemplo, é muito semelhante culturalmente ao Brasil. É, todo o tema que tu colocou, os trabalhos, quem os fazem, uma certa classe social, quando chega perto da classe média para cima, é muito comum que precisem desses serviços, que geralmente são feitos só por mulheres. E eu acho que já a Europa é um pouco diferente. Não que não houve escravos, mas não houve na magnitude. Então, se juntou ao tecido cultural das Américas esse aspecto. Bom,
Alguém mais quer comentar? Oi, Gabriel. Por favor, Marcos. Eu só queria fazer um comentário assim, porque diante de tudo que você está falando, eu não peguei nisso do estudo, mas já deu para entender, né? Para estar se caminhando. Já tem um tempo já que às vezes eu fico pensando naquele momento em que o povo de Israel estava 400 anos já como escravo no Egito, eles estavam para se libertar ali, né? Alguns dias, uma semana para se libertar, e aí Deus pede para que, eu acho que dá ordem para Moisés para que eles pedem despojos, né? Do povo do Egito. Por conta disso, né? Afinal de contas, foram 400 anos ali como escravos, servindo, sem nenhum tipo de direitos, e trabalhando e morrendo, e outra geração sendo construída como escravos, e ele não tinha direito a nada. Então, naquele momento de ser libertos, de sair do Egito, eles precisavam também sair dali, mas teriam que ter alguma coisa para sobreviver. Então, acho que eu entendo melhor hoje essa questão. Por que que Deus pediu para que eles pedissem aos egípcios, né, algum tipo de despojo, né, ou seja, como eu posso falar, agora fugiu a palavra aqui, o termo exato, né? Eu não quero falar recompensa, porque isso não é uma recompensa, isso é um direitos, né? Direitos, porque eles iam para uma cidade estranha, outro lugar, e atrás de recursos também. Então, eu acho que entender isso também um pouco, porque era mais do que direito deles, agora saírem do Egito, não poderiam sair com uma mão atrás e outra na frente sem um tipo de reconhecimento. Então, eles teriam, no mínimo, que realmente recolher ali algum tipo de bens para uma questão de sobrevivência no futuro, né? Não importa o que seria, né? A gente percebe que futuramente o que eles pegaram ali foi até foi até para construir o próprio templo depois, né? Muito material ali, mas era o que se tinha. Então, assim, direitos são sempre direitos, né? Independente da época, independente da geração, direitos têm que ser reconhecidos. E quando eu falo assim reconhecido, é realmente serem pagos, né? Essa é uma questão de justiça, assim eu entendo. Marcos, obrigado pela sua contribuição. Assim, parece que isso é um assunto que despertou interesse, não? Eu não estou aqui querendo resolver toda essa questão que eu levantei aqui, não, sobre a Europa e as Américas, não? Talvez eu vou sugerir, né, que os problemas não desapareceram na Europa, né, mas talvez tenha uma outra cara, porque eu acho que de fato não é tão comum lá você simplesmente contratar alguém para trabalhar na sua casa, mas os problemas de desigualdade, né, na questão de cuidados, né, sexismo em geral, né, não é um problema resolvido lá, obviamente não, né? Ainda falando com meu irmão hoje de manhã, ele estava falando assim, minha esposa, né, a minha cunhada, né, no caso, ela tá, ela trabalha numa empresa, né, ela mulher, e tem uma supervisora mulher. E ela diz que é muito comum ver que no final do dia de trabalho, quem arruma a cozinha lá, a copa, é a própria supervisora, né? E não é que não tenha homens lá que poderiam fazer isso, mas parece que é quase normal, não? Que ela faça isso. E é muito é um espelho, né? De como as pessoas pensam, a sociedade pensa, né? Então, talvez só para esclarecer aqui, não estou dizendo que a Europa não tenha problemas ou tenha processado de fato essas questões, né? É um problema global. Posso falar? Pode falar, Petinha. Bom sábado. Bom sábado. Bem, como falando aí de trabalho, aqui na Europa, por exemplo, eu tenho uma pequena coisa a falar. Por exemplo, minha filha trabalha em uma tosa, né? Ela é tosadora, ela faz
também para tirar as coisas dos dentes dos cachorros, que sei como é que se chama, né? Ela faz também a limpeza, né, de tártaro, né, de coisa nos cachorros, nos dentinhos da boca, né? E ela faz quase todo tipo de trabalho lá, porque já que ela é tosadora, ela é assim, todo tipo de trabalho que tem ali dentro, ela consegue fazer, né? E tem um casal que são os donos da tosa, né? E tem as filhas e tem um genro. Quando termina tudo, tem que fazer uma faxina. E geralmente quem faz essa faxina é o dono o próprio dono e a esposa e também o genro que fazem a faxina. Minha filha ficou pasma desde o princípio, que não é a primeira vez que ela trabalha lá, né, já é a segunda vez que ela está voltando, e ela decidiu ajudá-los. E ela todos os dias só sai de lá quando está tudo limpo, porque todos iam embora e os patrões ficavam ali limpando tudo, né? Eles são ricos, eles têm dinheiro, pegam o iate, eles viajam, eles vão com esses navios, né, como ele foi para o Brasil em dezembro do ano passado, mas eles fazem tanto quanto, quer dizer, todos vão embora e eles ficavam limpando. Aí hoje não, hoje minha filha disse, não, todos vamos sair juntos. Então ela decidiu, mas alguns eles limpam tudo, né, a tosa inteira, para poder todos ir embora junto, mas na realidade, eles é quem tem essa responsabilidade, né? Então, eu vejo realmente, não é a primeira vez, é anos que eu vou e volto para o Brasil e volto e vejo que realmente é bem diferente do Brasil, muito diferente. Que a minha filha era gerente de uma pousada aí em Porto de Galinhas e ela era mais escrava do que os que faziam a faxina, sabe? E apesar de que o patrão era um português que mora em Portugal e escravizava ela. Ela saiu depois de 8 anos de trabalho, que ela não resistiu mais. Ela pegou uma depressão, que até hoje ela tem esse problema de depressão. Então, é muito diferente aqui na Europa, mesmo que tenha alguns problemas, mas é muito diferente dos problemas que temos no Brasil. Não sei se ajuda. Obrigado pela contribuição. É, assim, dá esperança que existem contextos melhores, tá? Eu não vou continuar com esse ponto aqui, né? Eu acho que geralmente quando a gente tenta generalizar sobre um país inteiro, o continente, o parte do continente inteiro, a gente corre risco, né, de sempre recorrer a exemplos específicos, não? O que a gente pode fazer é comparar números, né? A gente pode olhar para estatísticas e ver como que acontece, né? Mas obrigado. Eu acho que é importante lembrar, né, que existem pessoas que entendem, né? Que não são melhores, não tem por que não fazer um certo tipo de trabalho. E obrigado. Eu vou continuar mais um pouco nesses últimos minutos, eu tenho mais 10 minutos aqui, e eu vou ler aqui mais um trecho desse artigo. Lá fala que, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, as mulheres dedicam quase o dobro do tempo do que os homens aos cuidados de pessoas e ou afazeres domésticos, tá? Então, mulheres dedicam quase o dobro do tempo, em comparação aos homens, né? Aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos. O resultado deste cenário é que as brasileiras são o quê? São esgotadas. Não, isso não é uma opinião, são fatos que existem pesquisas sobre. Não? A pesquisa identificou como as brasileiras não conseguem ter tempo para descansar, lazer e autocuidado, e o que afeta diretamente a sua saúde mental. Vou colocar aqui uma frase no chat, aí eu vou pedir para alguém ler para nós. Quem pode ler para nós? Posso ler, Gabriel? Sim, Nilson, obrigado.
De nada. Esse conceito de mulher forte, mulher guerreira, mulher multitarefa, são artifício e dispositivo que nos colocam aquela ideia de que seja sobrecarregada, mas seja uma sobrecarregada feliz. Vocês devem, obrigado nisso, vocês devem ter visto já, né? E se a gente não pensar bem sobre, né, o que essas frases querem dizer, o que elas significam nesse contexto, né, parece até errado, né, de atacar, vamos dizer, alguém que está querendo apontar ou exaltar essas qualidades, não? Ser multitarefa, ser valente, guerreira, etc., né? Forte. Mas é sim, é problemático, não? Como aqui fala, não? Isso traz uma impressão bem distorcida, não? Sobre o que de fato, sobre o porquê, por que isso acontece, por que ela tem que ser tão forte e multitarefa, não? Rosane, você quer comentar? Oi, Gabriel, bom dia, feliz sábado aí para vocês. Observo assim, a gente não pode esquecer o fator gerador aí da opressão, né? Tanto a pessoa que está sujeita ao trabalho, quanto a equipe, o problema hoje que a gente observa assim, os sindicatos. Os sindicatos, eles teriam um papel de defesa, de ajuda, né, de defesa dos direitos das pessoas, mas ele vai gerar um fator aí que é a opressão, entendeu? Então, dentro dessa questão aí de escravidão, sujeição, submissão, de um modo geral, nós devemos considerar o fator opressão, porque a partir do momento em que gera a opressão na pessoa, ali escoa a dignidade dela, a saúde, né, mental, física, espiritual. Então, acho que seria uma coisa para a gente estar observando esse fator gerador da opressão. A partir do momento que a pessoa está sendo oprimida, não sei se sente oprimida, mas está sendo oprimida de alguma forma, toda a sobrecarga, quer seja para o trabalhador como para o empregador, né? E eu acho que é um problema que a gente deve observar hoje como fator ser humano, entendeu? Esse é meu comentário. Obrigado pela contribuição. Eu não tenho certeza se peguei todos os nuances do seu comentário, mas eu vou deixar esse assunto aqui em aberto, tá? É um assunto que, obviamente, precisa ser discutido mais, tá? A gente tem mais alguns poucos minutos aqui e é um assunto atual, assunto que está nas manchetes, né? A gente viu que existem 120 projetos de lei no Congresso, né? Que não vão para frente há muito tempo. Então, tem projetos que estão lá parados há mais que 5 anos e nada acontece, né? E uma questão importante, né, é a gente entender, né, que não deve se tornar apenas uma pauta, né, de um governo atual, uma questão de orientação política, né? Isso é um assunto que deveria estar no interesse de todo mundo, não? Porque a realidade é preocupante, né? A gente começou a falar aqui que essa desigualdade, né, da distribuição de tarefas, que ela afeta a saúde, né? Saúde mental de uma grande parte da população, tá? Então, a gente viu que mulheres dedicam o dobro de tempo dos homens nas tarefas de cuidado, né? Segundo os dados do IBGE.
Aí tem mais números aqui. Fala que em um ano as mulheres gastam 1.118 horas, que daria 47 dias nessas tarefas, enquanto os homens dedicam apenas 572 horas, 23 dias. Tá? 57% das mulheres de 36 a 55 anos cuidam de alguém. Tá? 50% das mulheres pretas e pardas cuidam de alguém. Então, não tem para onde correr, né? Isso é uma realidade que está presente em todo lugar, né? E talvez para encerrar, né, já que a gente não vai ter como resolver toda a questão do assunto, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas fontes, tá? Eu vou colocar aqui no chat um site de uma ONG, ela chama Think Olga, tá? Eu quero encorajar vocês olharem para esse site. Eu posso compartilhar depois o PDF, né, dessa pesquisa, grupo. Eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês a tela, tá? Para a gente ter uma ideia de que se trata. Todo mundo consegue ver a tela? Essa aqui, no site, temos aqui Sim. a versão, vamos dizer, mastigada, tá? Processada, resumida. Depois tem aqui o relatório completo que também dá para baixar gratuitamente, através de só colocar o e-mail e dá para acessar. Eu já o baixei, se quiserem eu posso compartilhar depois, tá? E esse relatório trata justamente sobre a saúde mental das mulheres no contexto dessa desigualdade na política de cuidados, né? E talvez a gente leia apenas alguns trechos aqui, né, que fala que mais de 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental causado pelo uso de substâncias antes da pandemia. Mais de metade eram mulheres. Só no Brasil, 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade eram mulheres. Aí fala aqui da situação do Covid-19, da pandemia, né? Fala aqui que metade, né, possui um diagnóstico de ansiedade e depressão, né? E não são coisas assim muito estranhas, se a gente vê aqui, falar de estresse, irritabilidade, sonolência, fadiga, baixa autoestima, insônia, tristeza. A gente às vezes esquece, né, que isso tudo são mecanismos, tem um porquê, porque uma pessoa de repente se encontra nesse estado de saúde, não? E o que talvez eu quis demonstrar através desse estudo é que existe sim uma conexão, um link direto, não, com o modo de pensar na sociedade, uma forma que está presente em todo lado e que ninguém está livre, né? Porque todo mundo já participou ou praticou de forma ativa ou passiva, né? Nessa configuração de como as tarefas são distribuídas, né? E é uma distribuição desigual, né? E a gente entende muito bem que não deve e não pode ser assim, né? Então, quero muito encorajar vocês. Aproveitem o tempo de hoje, tá? Hoje à tarde, se vocês quiserem, e deem uma revisão nesse material, desse site. Eu acho que são números
tristes, preocupantes, mas é necessário que a gente entenda, não? Que com que a gente está lutando. A gente está lutando com questão de saúde, não? Bem-estar, e a gente não tem como reclamar depois de, sei lá, de um mau desempenho, de estresse no relacionamento, etc. Se a gente não reconhecer, assumir que esse problema ele é sistêmico, não? E que cada um tem a sua contribuição para essa situação. E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã, tá? É um tema que eu estou deixando aqui em aberto, e eu espero muito que alguém de vocês aqui, temos aqui mais que 20 pessoas, que possam dar continuidade, tá? A esse estudo. Eu falo isso sempre dos meus temas que eu compartilho, e espero que realmente alguém dê continuidade, tá? Posso ser eu também que posso dar mais estudos sobre isso, mas eu acho que nos faz bem, né, se cada um tente a entender a seriedade desses dados estatísticos, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês essa manhã, e quero convidar vocês para a gente orar para encerrar o estudo. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui perante Ti, te agradecendo pelo tempo, momento de reflexão e conversa sobre a realidade triste de desigualdade que existe nos lares, nos ambientes de trabalho, na sociedade toda. Às vezes mais visível, mais óbvia do que em outros países, mas certamente é um problema que todos nós estamos sendo confrontados. E pedimos que possamos aprender a não ignorar e a enfrentar questões pessoais e assumir responsabilidades. E assim quero colocar em tuas mãos o restante das horas de sábado, e te agradeço pela tua presença essa manhã. Em nome de Jesus, amém.